A tiquira maranhense, ou aguardente destilado da mandioca, é comida típica do estado do Maranhão, que tem sua produção concentrada no norte do estado, principalmente nas regiões do Baixo Paraíba e nos lençóis maranhenses. A tiquira é produzida à base da raiz da mandioca, tubérculo genuinamente brasileiro, já que o consumo era conhecido pelos indígenas antes da chegada dos portugueses. A tiquira é produzida de modo tradicional e secular, e carrega saberes que são transmitidos de geração para geração. O consumo da tiquira no estado do Maranhão é cheio de superstições. Fala que se após beber algumas doses não se deve tomar banho e nem molhar os pés, com risco de perder o equilíbrio mental ou mesmo perder a memória. Aquele famoso ditado, ficar doidão. Bom, trata-se de uma lenda, coisas do imaginário popular, mas os maranhenses não se arriscam a exagerar nas doses com medo de descobrir que a lenda é verdadeira. A origem da tiquira é dada às tribos locais que já utilizavam em seus festejos e rituais a bebida fermentada da mandioca chamada cauim. Entretanto, o processo de destilação no Brasil só chegou com os europeus, iniciando a produção da tiquira. Assim, a origem da tiquira é híbrida. A produção da tiquira inicia-se com o plantio da mandioca, também conhecida por maniva. Normalmente, o próprio produtor da tiquira produz a matéria-prima que, após a colheita das raízes da mandioca, é cortada e descascada. A mandioca é ralada no catitu, um equipamento artesanal, o mesmo que é usado na produção da farinha. A mandioca descascada vai para a prensa, com a finalidade de retirar o excesso de umidade, o que se chama enxugamento. Com a massa enxuta, são confeccionados os beijus, que são assados no forno de produção da farinha. Os beijus têm cerca de 30 cm de diâmetro e 3 a 4 cm de espessura, pesando aproximadamente 1 kg. Os beijus são pulverizados com água e estocados sobre folhas de palmeira ou bananeiras acondicionados sobre jiraus ou estrados. Permanecem ali por cerca de 8 dias para embolorar ou mofar. Os beijus já cobertos por mofo são partidos em pedaços menores, colocados em caixas d'água de PVC. São cobertos por água e deixados por 3 ou 4 dias para amolecer. São mexidos de vez em quando, formando uma massa pastosa chamada mosto. A massa formada fica fermentando por 7 a 9 dias. Após esse período de fermentação, a massa obtida fica pronta para a destilação. O mosto é transferido para o alambique de zinco, aquecido a lenha para destilar. Ele é levado para o alambique e é aquecido a altas temperaturas. Essa massa hidroalcoólica evapora. O material gasoso resultante é resfriado em tubos imersos em água fria e se liquefaz. O líquido obtido é a tiquira em seu estado puro, que tem coloração translúcida. Coloca-se folha de tangerina junto com o mosto no alambique, para obter uma tiquira azulada, para satisfazer o imaginário popular que atribuiu uma coloração à tiquira verdadeira. Em alguns casos, após sair das áreas de produção, os atravessadores adicionam violeta de genciana, azul de metileno ou anilina para obter colorações mais fortes. O reconhecimento da tiquira enquanto patrimônio material viabiliza políticas públicas direcionadas à tiquira maranhense, né? Viabilizando uma logística específica, um conjunto de ações voltadas à conservação, né? E também a questão da educação patrimonial, né? Várias pessoas vão ter acesso ao bem cultural da tiquira, não só ao produto final, mas toda a sua historicidade, né? Tudo que aqui historicamente ajudou na formação dela. Bem, entre os fatores que colocam a tiquira em risco
conseguimos elencar um total de 3 fatores, né? Assim, o primeiro, né, em relação o preço entre tiquira e farinha, né? O produtor da mandioca, ele vê na venda de farinha d'água um maior lucro do que a venda de tiquira. Então, por isso, ele prefere usar essa produção para a produção de farinha. Além do mais, pelo fato da farinha ser um produto mais fácil de escoar e mais fácil de ser vendido, também contribui para isso. O segundo fator é o uso da mandioca pelas grandes indústrias para a produção de outras bebidas que não é a tiquira, né? E um outro fator é que os jovens estão perdendo interesse em dar continuidade ao conhecimento que os mais velhos já fazem há vários anos, né? Então, uma vez que o mestre não consegue repassar esse conhecimento para outros jovens, esse conhecimento vai sendo perdido, né? Cada vez que um mestre morre e que não consegue passar o seu conhecimento, é como se fosse uma biblioteca pegando fogo, né? É uma biblioteca de Alexandria perdida. Bem, quando a gente fala de salvaguarda, é comum haver uma confusão entre valorização e tutela. Bem, a salvaguarda ela vem para garantir a valorização dos bens culturais, não a tutela pelo Estado. E valorização são políticas de fomentação e de incentivo, né? Garantir que aquele produto seja visto pelas pessoas, garantir políticas de escoamento, garantir que outras pessoas conheçam o produto, né? Então, garantir também que o produtor da tiquira ele seja ensinado a aperfeiçoar os seus conhecimentos, né? Claro, mantendo a tradicionalidade e fazer com que o consumidor perceba naquele produto ancestral uma qualidade que até então ele não se permitiu conhecer. Bem, sobre a possibilidade de atrelar o conhecimento ancestral, né, o conhecimento tradicional, com maquinária industrial é bem viável, desde que se respeitem algumas etapas do processo. Por exemplo, nós conhecemos ao longo das nossas viagens de pesquisa a cooperativa Guaribas. A cooperativa Guaribas ela fica localizada no município de Urbano Santos. Como é que eles fizeram? Eles respeitaram algumas etapas do processo tradicional e atrelaram ao conhecimento, né, que já se tem do processo de fabricação de álcool em escala industrial. E como foi feito? Bem, eles respeitaram o processo tradicional de colocar os beijus naqueles girais de palha, respeitando o processo natural de emboloramento para poder fazer a fermentação. E após esse processo, todos os beijus são fermentados em tanques de inox, né? Não são mais em caixas d'água. A produção, por consequência, ganha uma qualidade melhor, certo? Em relação a um controle de qualidade, todas as tiquiras vão sair com o mesmo volume alcoólico, com a mesma pureza, né? E o que a gente não pode deixar de acontecer é interromper o processo inteiro e fazer uma bebida similar à tiquira e dar o mesmo nome a ela, né? Como pesquisador, eu me senti muito privilegiado de estar em um trabalho relacionado à tiquira. Por quê? Se a gente for parar para pensar que a tiquira só é encontrada no nosso estado e que a responsabilidade de escrever e de estudar sobre ela pertence a nós, então eu me sinto muito feliz em participar do projeto, né? Quero muito que outras pessoas vão também atrás desse tema que é bastante profundo e pouco estudado. Historiadores, químicos, turismólogos, enfim. É um bem cultural muito precioso que a gente, como maranhense, né, tem que estudar mais sobre. A Tiquira do Maranhão está em processo de reconhecimento como patrimônio cultural e material do Estado, já que faz parte da identidade cultural maranhense.
A tiquira como patrimônio imaterial, ela tem inúmeras importâncias. O processo de registro de bens culturais de natureza material, ou seja, bens simbólicos, que são jeitos de ser, de fazer, que as populações, as comunidades e os povos trazem, marcam a sua identidade, a sua história e a memória. E a tiquira fará isso. Com esse reconhecimento, vai se permitir trazer para a modernidade momentos, vivências e experiências de povos antigos, de povos tradicionais e de comunidades simples que têm um jeito peculiar de fazer essa bebida. Então, nesse momento, esse reconhecimento institucional pelo Estado do Maranhão vai fortalecer a produção, vai fortalecer a visibilidade do Estado enquanto transformador de uma sociedade a partir da cultura. Essa população que hoje é vulnerável, que são produtores simples, tem um processo ainda muito tímido, porque não tem esse reconhecimento. A cadeia produtiva da tiquira, ela engloba muitos momentos da própria vida do fazedor, transformando assim esse jeito de ser e de viver, um momento, um pedaço, uma escrita na história do Estado do Maranhão. Isso que marca essa identidade. Então a importância, ela é uma importância institucional, é uma importância política, porque tira da invisibilidade ou da fragilidade produtiva esses fazedores, esses produtores, e é uma importância cultural, porque solidifica, porque transforma esse saber como uma identidade que marca o jeito de ser e de viver do maranhense. O processo de registro da tiquira consistiu em dois grandes momentos. Primeiro, uma pesquisa aprofundada do que já tinha sido produzido sobre a tiquira. Nós percebemos que há uma aridez de produção de assuntos e pesquisas na área. Então foi preciso fazer uma imersão na realidade dessas vivências, em visitas a esses espaços produtivos, em conversas com produtores. Aí revelou esse jeito de ser bem peculiar do fazedor de tiquira, inclusive desvendando mitos. A ideia da tiquira esverdeada, azulada, é um imaginário do comércio turístico, porque para o fazedor, a verdadeira tiquira é a tiquira incolor, a tiquira raiz, como eles chamam. Então, nesse momento que esse processo está se fortalecendo, vamos entender que a cultura, a tradição, perpassa também pelo jeito de fazer e de ser no maranhense, seja na dança, na performance, seja nas artes, mas também na culinária. Um jeito de fazer. A tiquira do Maranhão traz consigo uma memória ancestral. Não existiria tiquira sem os saberes tradicionais. Assim, o nosso maior patrimônio são as pessoas. Torradinha. E 8 dias aqui na caixa, fermentando. É, que amassa ele, quebra ele, né? É. Que chama de mosto, né? Aí ela é uma pura. Ninguém bebe. Não gostar, né? Ele ali vai trocar. É,